Boa noite, nossos amigos da TV Ibis. Boa noite, Goiânia. Boa noite, Brasília. Nós estamos iniciando a nossa 9ª aula do curso Deus, onde está o Pai que o Filho não vê. Estamos devendo aí para o nosso canal, para quem nos segue pelo YouTube, as aulas 6, 7 e 8. Mas segundo os meninos, nesse final de semana elas ficam prontas. Então até segunda-feira, segundo o chefe do expediente aqui, o seu Mauro, ele diz que até terça-feira, segunda-feira, terça-feira, as 3 aulas vão estar no ar. A 9ª na outra semana, que é a aula de hoje. Então a gente espera, a gente tem rezado muito para que isso seja possível e que os obstáculos sejam ultrapassados e a gente possa ter as nossas aulas todas lá. Então nós estamos na 9ª aula. E hoje nós vamos abordar a questão da percepção. Lembra que nós viemos falando sobre a questão da visualização de Deus, a maneira de ver Deus, e vimos que é através do desenvolvimento da consciência latente. E na aula passada, nós estudamos a respeito dos nossos sentidos e vimos como ele é limitado. Por exemplo, nós vimos que em relação só à luz, né, em termos de vibração, o infravermelho e o ultravioleta tem mais de 4 trilhões, de quadrilhões de vibrações que a gente não percebe. Então, só com o olho fica fora da nossa faixa de visualização direta, imediata, das vibrações mais densas, que são essas vibrações que formam a nossa Terra, 4 trilhões de vibrações, tanto do lado infravermelho como do ultravioleta. E lembra que nós acabamos mostrando que, na verdade, todos os sentidos concorrem para a mente. E esses sentidos todos estão na mente. E é exatamente a mente que vê. Então hoje nós vamos estudar um pouquinho sobre a percepção baseada na mente. Ok? Mas antes disso nós vamos chamar aqui o Estevam. O Estevam está fazendo aniversário hoje. Está ficando mais velho. Que é o coordenador aqui junto com o Mauro e o Uri da nossa TV Ibis. Para que ele faça a nossa prece inicial. Boa noite a todos presentes em Brasília, Goiânia. Boa noite aos companheiros da TV Ibis. Então fechemos os nossos olhos em sintonia com o plano superior da vida. Deus de infinita misericórdia, graças damos, Senhor, pela oportunidade do aprendizado em comum na noite de hoje. Tranquilize nossa alma, clareie a nossa mente, para que os conhecimentos aqui recebidos possam ser implantados e disseminados em nossos corações. Graças damos por tudo, que assim seja. Então vamos aqui no primeiro slide, vamos lá? Por favor, primeiro slide. Esse aqui é do livro do Lipton. Percepção tem grande influência no desenvolvimento do caráter e das experiências pelas quais passamos em nossa vida. Então nós vimos lá, né? O tato, a gustação, a visão, a olfação, a audição. E vimos também a mente. Então, vamos colocar aqui a nossa caneta. Lembra o seguinte, olha, aqui estão os nossos 5 sentidos. Nós já falamos um pouco sobre isso, mas não custa repetir. Estão os nossos 5 sentidos aqui. Esses sentidos, na verdade, criam os estímulos do qual a nossa mente recebe. E quando nós estamos falando aqui mente, nós estamos falando na questão cerebral, na questão da mente ainda que está sendo discutida pela ciência, a partir do cérebro. Então, logicamente, que a percepção real, ela vem da percepção da nossa mente, que a ciência ainda não sabe o que é. Porque existem cientistas que falam que a nossa mente nada mais é do que um epifenômeno da matéria e um epifenômeno do cérebro. E existem outros que não, que pelo contrário, o nosso cérebro que é um aparelho que transmite os conteúdos da nossa mente. E a nossa mente transcende esse aparelho. Então, logicamente, que são 2 visões distintas. Uma que a mente é um epifenômeno da matéria. E outra que a mente ultrapassa a matéria e sobrevive a ela, que é uma visão mais concernente com a visão espiritualista que nós aqui defendemos. Então, consequentemente, esse conteúdo dos impulsos dos nossos sentidos forma o conteúdo da nossa mente. Então a primeira pergunta que a gente tem de fazer é o seguinte: é a nossa mente que vai ver? É a nossa mente que vai perceber?
Então é exatamente o componente da nossa mente que define a nossa realidade. Então se nós não percebemos, mesmo que a gente tenha um estímulo, nós não vamos ver. Então é por isso que eu falo que na verdade a gente tem 7 sentidos. Os 5 sentidos que a gente conhece, mais a mente, mais a mediunidade. Por quê? Porque são com esses 7 sentidos que a gente julga o nosso mundo. E nós vimos que só em termos de sentido e só em termos de visão fica fora um quadrilhão de vibrações, tanto no infravermelho como no ultravioleta. Então é muito pequena a nossa possibilidade. E aquilo que não está na nossa mente não é real para a gente. Não existe. Aquilo que está fora do nosso pensamento, para nós não existe. Tanto é verdade que quando existe para o outro, ou o outro está doido, ou o outro está sofrendo uma ilusão. E quando não existe para a gente. Então, consequentemente, é a nossa mente que percebe. Vamos dar continuidade aqui, para que a gente possa entender isso. Maurício. Oi. No caso aí, a mente não é... Nelson, Goiânia. A mente aí não é o conjunto dos 5 sentidos? Eu acredito que sim. A mente reflete os 5 sentidos. A mente ainda no seu estágio inicial, ela se assemelha ao conjunto dos estímulos do sentido. Então é verdade que você pode olhar que a maioria dos pensamentos que você forma são pensamentos vindos do impulso que você recebeu de algum sentido. Alguma visão, aquilo que você ouviu, você forma uma imagem. Então vamos voltar aqui. A pergunta do Nelson. Então vamos ver se a gente olha isso aqui. Pessoal, olha aqui. Eu já falei para vocês que eu li um livro, que eu não sei onde o cara tirou isso, né? Mas ele fala que a gente tem 60 mil pensamentos por dia. Então vamos colocar esse número que seja verdadeiro. Se nós temos 60 mil pensamentos por dia, vamos colocar aqui os nossos sentidos. Na verdade, esses pensamentos, na sua maioria, vêm dos estímulos que a gente recebe. Então, por exemplo, alguém falou conosco, a gente viu alguma imagem, a gente sentiu algum cheiro, a gente provou algum alimento, a gente tocou alguma coisa. Isso imediatamente cria um pensamento. Como o nosso pensamento é por associação, como a psicanálise já mostrou, nós vamos formando pensamentos. Formamos pensamento. Em determinado momento surge um outro pensamento que corta esse aqui e a gente pega e associa lá. Então, na verdade, a gente faz um mosaico, né? A gente vai fazendo um mosaico mental. Daqui a pouco aparece aqui algum outro pensamento que a gente deriva, faz uma associação e forma pensamento. E nós passamos o dia nisso aí. Ora, se nossos sentidos, só em relação à visão, tem um quadrilhão de vibrações que a gente não percebe, então, na verdade, essas vibrações nos tocam. Nós é que não percebemos. Mas nós não formamos pensamento a partir delas. Então você pode olhar que a nossa mente, por um processo de condicionamento, ela nada mais é do que um repertório dos estímulos que a gente recebe. Tanto é verdade que a ciência julga que a nossa mente nada mais é que o nosso cérebro. Quer dizer, consciência, mente e cérebro, para eles é a mesma coisa. Já na visão que nós estamos transmitindo aqui, espírito, consciência, mente e cérebro são fatores distintos. Dentro dessa visão, o cérebro é um transmissor, como a televisão é um transmissor da onda que vem da unidade geradora. A mente é o processo que gera aquilo que o cérebro repercute. A mente está contida na consciência e a consciência está contida no espírito. Quer dizer, são 3 conceitos distintos. Enquanto que a ciência até hoje considera apenas a nossa mente, a ciência que eu falo é materialista, considera a nossa mente apenas como fenômeno da matéria. Ora, então você pode olhar que a gente condiciona a nossa vida a esses estímulos. E passamos o dia inteiro criando isso aqui, ó, que eu chamo de núcleos mentais, pulando de um local para outro. Aquilo que os budistas chamam de mente de macaco, né? Que é a mente que pula de um lugar para outro o tempo todo. E nós vamos fazendo essas associações, ó. Aí vamos supor que em determinado momento aconteceu alguma chateação. Nós ficamos fixados nessa chateação. Alguém nos magoou. Pronto, basta para a gente passar 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias com essa mágoa. E muitas vezes a gente não apaga essa mágoa.
Passou o tempo, houve uma melhora nossa, mas aquilo ali fica guardado. Qualquer estímulo que surge do ovo, isso aqui é ativado e vai formar novos pensamentos. E nós vivemos assim. É por isso que nós não temos percepção. Agora imagina, quanta coisa sutil que está no universo e que nós poderíamos perceber se nós fizéssemos da nossa mente uma ferramenta de pesquisa e que a gente não percebe por causa disso. A nossa mente não é isso. A gente fica muito no grosseiro. Se a gente fica muito no grosseiro, a gente não vai perceber as coisas sutis. É por isso que o espírito, é por isso que a vida, as manifestações da existência ainda é difícil para a gente, porque a gente só fica naquelas vibrações conhecidas e na repetição dessas vibrações. Maurício. Oi. James. Fala alto, fala quem é. James Goiânia. James Goiânia. É por isso que quando essa consciência nossa, essa consciência externa, olha, ela está... James, o som está muito ruim. Dá uma olhada aí o que está acontecendo. Tira Melhorou? Um pouco o microfone da boca. Melhorou? Está um pouco melhor. É o seguinte, é por isso que quando a gente tem essa consciência... Não está ouvindo não. Ah, a gente vai arrumar aqui, depois eu pergunto. Manda ela pro Estevão, que o Estevão pergunta aqui para nós. Não está dando para ouvir, dá uma olhada no som. Voltamos aqui. Próximo. Do Lipton também. Os neurocientistas concluíram que a mente consciente contribui com apenas 5% da atividade cognitiva. Ou seja, 95% das nossas decisões, ações, emoções e comportamento são resultado de processos imperceptíveis do subconsciente. Agora, olha que interessante. Em termos da visão, nós vimos que nós temos 1 quadrilhão, pelo menos, de vibrações da mesma densidade que a gente não percebe. Seja para o ultravioleta ou seja para o infravermelho. Agora, ele está nos dizendo que a nossa percepção, que nós julgamos, que eu acabei de falar lá dos 60 mil pensamentos, representa apenas 5% daquilo que a gente percebe. Porque 95% está no inconsciente. E aí eu gostaria de repetir uma frase que eu já falei aqui várias vezes, que quando a gente fala inconsciente, a gente não quer dizer que não tenha consciência. Nós é que não temos percepção. Porque o inconsciente está o tempo todo captando e agindo sobre nós. E o tempo todo nós estamos agindo como se nós estivéssemos hipnotizados por esse inconsciente. Mas nós não temos percepção. A única percepção que a gente tem são os estímulos do campo consciente. Os estímulos do campo inconsciente, alguns produtos desse inconsciente, a gente vai perceber no sonho. É por isso que a gente vive uma vida, porque essas imagens que estão no pré-consciente ou estão no consciente aparecem nos sonhos. Mas nós não temos essa percepção. Elas agem sobre nós como um estado de hipnose. E nós nem percebemos de onde vem. É por isso que a gente vive falando aqui, olha, sem um autoconhecimento, sem uma busca de si mesmo, sem uma busca de todo o seu conteúdo, você não vai perceber. Por quê? Porque você fica naqueles pensamentos, rodando naqueles pensamentos que vêm pelos estímulos, e você tem um conteúdo inconsciente que faz a sua maneira de viver. Por exemplo, a gente tem determinados pensamentos e determinadas condutas que nasceu lá na nossa infância, por uma questão de educação das nossas mães, dos nossos pais, dos nossos avós, da nossa sociedade. E se te pergunta, por que você faz assim, por que você pensa assim, você não sabe. E são determinados valores que estão dentro da gente, como se fosse uma força inconsciente, que age na nossa vida. E aparece nas nossas crenças. Quantas pessoas muitas vezes não falam assim, ah não, eu tenho dificuldade de entender isso, porque minha família é católica, eu sempre fui católica. Quer dizer, olha só, o padrão que a gente recebe é um padrão que a gente continua. E nós temos dificuldade de sair desses pensamentos. Muitas vezes a pessoa fala, ah não, tem dificuldade de sair dos pensamentos, minha família nunca pensou assim, na minha família nunca teve esse conceito. Aí eu olho assim e falo, olha o que é o condicionamento. Você fica preso, e a maioria deles você não percebe. E no entanto o Lipton está dizendo aqui para a gente que 95% desse comportamento vem do inconsciente, e não do consciente. Vamos lá aqui. Só um instantinho, vamos lá? Próximo. Nosso subconsciente que controla o show durante 95% do tempo. Portanto, nosso destino é controlado por uma espécie de programação de hábitos entranhados, resultando de instintos e percepções adquiridos em nossa experiência de vida.
Então, olha bem, é o inconsciente, através do subconsciente, que vai moldar a maioria dos nossos atos, que vai moldar a maioria dos nossos pensamentos, consequentemente vai moldar a nossa percepção. Então, se é algo que eu não acredito, que eu não invento e nem sequer eu desenvolvo raciocínio, eu não vou perceber. Então, na verdade, é o conteúdo que está na nossa mente que faz a nossa percepção. Se eu não mudo esse conteúdo, se eu não mudo, não questiono da forma que eu vejo, se eu não mudo o padrão que corresponde à minha vivência, eu não vou perceber. E como essa percepção é individual, ela é pessoal, ela é intransferível, porque ela está em nós, é nós mesmos que temos de perceber. Se a gente não sutilizar a mente, não perceber o conteúdo do inconsciente e não aprimorar os processos mentais, nós jamais vamos sair disso. Por isso que no início do nosso curso nós falamos aquilo, com olhar atento que eu vejo as coisas do alto. Ou seja, se não tiver esse olhar atento, que vai sutilizando a mente para que haja uma melhor percepção e um questionamento dos próprios elementos da percepção, nós nunca vamos perceber a presença de Deus. Porque não vai haver desenvolvimento, vai haver apenas a conservação, a inércia daquilo que já existe. Assim, nós não conseguimos ir além. Ficamos fechados na nossa própria percepção. A percepção que vem dos sentidos e a percepção que vem da mente, e dessa mente do inconsciente, esse inconsciente dos hábitos e do condicionamento. Eu fico preso. Então, na verdade, o processo se dá assim, ó. Vamos lá? Vamos aqui nos nossos rabiscos. Aqui, ó, está os sentidos, que geram os pensamentos, que vêm do inconsciente e que vêm dos hábitos. Então, na verdade, é o condicionamento que vai determinar a nossa visão de mundo. Então, a nossa visão de mundo, ela está exatamente no condicionamento, que vamos estar o nosso olhar. Ela está no condicionamento, que ela começa nos sentidos. Os sentidos, na verdade, está dentro da mente. Essa mente está dentro de um campo consciente que nos domina em torno de 95%. E esse 95% surge do hábito. Ou seja, surge do condicionamento. Então, a percepção que nós vamos ter no mundo é baseada no nosso inconsciente e ela é baseada nos nossos hábitos. E esses hábitos não são questionados. Só começam a ser questionados quando você começa a desenvolver os potenciais da consciência latente e começa a desenvolver a sua mente como elemento de pesquisa. O prestar atenção, que o Krishnamurti fala tanto dele. Caso contrário, tudo que é sutil vai ficar igual às vibrações infravermelha e ultravioleta. Você não vai perceber. Ok? Pessoal da TV, pessoal de Goiânia. Tem alguma pergunta, Estevão? Sim. Então manda. A Leandra, nossa companheira lá da Espanha, nos enviou uma pergunta pelo YouTube, que acredito que venha dentro do contexto do assunto que você tem abordado. Leandro, abraço para você. Ela nos diz o seguinte questionamento: o primeiro passo para construir um novo pensamento de Deus é desconstruir essa ideia do Deus que nos apresentaram de crianças? A desconstrução do pensamento é o passo a seguir para uma mudança de paradigma de fé e de vida? Abraços à família Ibis. Não tenha dúvida, Leandro. Não tenha dúvida, é exatamente isso. Uma vez eu citei uma frase aqui que eu gosto muito, que fala assim: o maior problema do mundo não é aprender, é desaprender. Então, se nós levarmos em consideração que nós somos dominados por 95% dos nossos hábitos e do nosso condicionamento, então fica claro que determinados conceitos e determinadas visões, principalmente as visões materialistas que estão tão entranhadas dentro de nós, só vai ser quebrada se nós começarmos a questioná-la. Se a gente começar a questionar esse tipo de fundamento, questionar esse tipo de visão. Senão nós vamos ficar ali na negação durante séculos. Nós vamos ficar nas mesmas dúvidas sem nenhuma busca maior. Vamos ficar em determinadas afirmações que não passam de arrobos mentirosos da nossa insegurança. Então, na verdade, não tem a menor dúvida, a gente tem realmente de questionar a nossa mente. Para que a gente, questionando, possamos avançar para o campo do consciente, avançar para dentro do inconsciente, quebrar o nosso condicionamento para passar a ter uma nova visão de vida. É isso que o Krishnamurti falou para a gente, aquela vez que ele perguntou: será que é possível quebrar todo o condicionamento a fim de que o homem possa perceber aquilo que é atemporal? É exatamente isso.
E é essa pergunta que a Leandra nos fez. A segunda pergunta foi a que o James de Goiânia nos enviou aqui. Ele pergunta se, quando nossa consciência externa adormece, as percepções aparecem durante o sono com o sonho. Não, muito pouco. Vai depender também da sua busca. Aqui está a consciência, ó. A consciência externa. Essa consciência externa está aqui. Aqui está os 5 sentidos. Aqui está o inconsciente. Mas esse consciente é hábito. E aqui está os 60 mil pensamentos que você forma no dia a dia. Então, na verdade, os seus sonhos podem ser apenas reflexo daqui, ó. Agora, se você começa a desenvolver o potencial dessa mente, a consciência latente começa a se manifestar. Então, em determinado momento, ela pode invadir aqui, ó. Vai invadindo essa área, ó. Aí sim, nós não só vamos ter sonhos sugestivos, como vamos ter visões significativas, como passamos a ter um novo tipo de percepção da vida. Mas para isso, nós precisamos quebrar um pouco o nosso condicionamento. Por isso que a maioria dos sonhos, quando ele traz instruções no sentido da sua melhoria, vai falar sobre isso. Vai te mostrar onde você está parado. Porque é como se fosse uma barreira vibratória. Nós estamos aqui nessa barreira vibratória e ficamos presos aqui. E se nós não quebrarmos essa barreira vibratória, nós não vamos ver além. Não tem como. Aquilo que não está no horizonte dos nossos eventos não é perceptível. Ok? Mais alguma? Não, o Raimundo nos enviou um abraço. Afirmando que está presente na aula, mandando um abraço para você. Ô, Raimundo, um abração para você também, meu amigo. Próximo slide aqui. Continuamos com Bruce Límpido. Com o indivíduo hipnotizado que não consegue levantar o copo d'água por achar que o copo tem um peso absurdo, seu subconsciente está, de maneira eficaz, fazendo que você adote um comportamento contrário aos seus interesses, garantindo que a realidade seja compatível com a programação e você nem percebe. Olha, quem já viu um show de hipnose, quem já participou de algum trabalho que usou a hipnose, a pessoa é hipnotizada, pega-se, por exemplo, igual ele falou, em um copo d'água, e fala que o copo d'água pesa 100 quilos. A pessoa não consegue levantar aquilo. Você fala, ué, de onde que a pessoa está tirando isso? No entanto, a indução praticada pelo hipnotizador leva a pessoa a ver uma realidade distorcida. E ela acredita naquela realidade. Tanto é verdade que tem várias experiências nessa área, que se a pessoa falar, você queimou, até bolhas nascem na pele. Tem várias experiências já desenvolvidas. Imagina, se chegar para a pessoa e falar, você está queimando. Ela vai, daqui a pouco, reage tanto o corpo que nasce as bolhas. O Límpido até fala sobre isso. Ou seja, as reações orgânicas advindas de um processo hipnótico. Agora, será que os nossos hábitos, os nossos condicionamentos, a nossa história, a nossa educação, a nossa vivência, a nossa inércia, não funciona na nossa vida como hipnotizador? E esse hipnotizador determina que não, eu não posso ver os espíritos, eu não posso ver a realidade espiritual, eu não posso ver Deus, nada disso existe. Eu vou ficar fechado nessa percepção. Vai criar aquilo que eu falei das barreiras vibratórias. Você não usa a mente para fazer a pesquisa. Você acredita em dogmas, seja em dogma científica ou seja em dogmas religiosos. E não vive a experiência pessoal. Você se afasta como vivência de experiência pessoal e se submete ao dogma. Seja ele vindo da ciência, seja ele vindo da filosofia, seja ele vindo da religião. E a sua experiência pessoal, que é a única verdadeira, você não consegue realizar. Porque você está hipnotizado igualzinho uma pessoa que passou por um processo de hipnotização e pela indução de outra mente. Então o seu inconsciente, é isso que o Límpido fala aqui, ó, ele faz isso para você. Você nem percebe que é uma programação que você está desenvolvendo. Essa programação faz que você não veja além dela. Próximo. Pietro Baldi fala o seguinte: o homem atual resolve os seus problemas empiricamente, sem suspeitar que está obedecendo a impulsos do seu subconsciente.
julgando sem conhecimento da lógica das leis que Deus escreveu em todas as coisas. Exatamente o que o Límpido diz. Ou seja, baseado no conjunto daquilo que somos, nas influências que vêm do inconsciente, nós criamos barreiras vibratórias e ficamos fechados dentro daquele processo. Lógico que a nossa percepção é nula. É aquilo que diz o Balde, né, que eu já falei aqui também, que tudo ao redor de nós é infinito e abundante. E nós vivemos presos às nossas necessidades. Exatamente assim. Tudo é infinito, mas a gente não percebe isso. Porque a mente que está condicionada não vai além dela mesma. Próximo. Continua o Balde. O nosso passado foi duro e bestial. E no subconsciente, como nos ensina a psicanálise, estão escritos tanto o terror da luta como os instintos mais primitivos e ferozes. Nosso passado recente é a tenebrosa Idade Média, de que somente agora estamos emergindo. Olha só, se nós reencarnamos e passamos por diferença de experiência, aquilo que está mais solidificado na nossa mente é aquilo que vai nos reger. Já repararam o medo que a gente tem da morte? Por que a gente tem medo da morte? O medo que você tem de ver espírito e fala assim, ah não, olha, eu até acredito nos espíritos, mas eu morro de medo de ver. Por quê? Por que razão? Por que a morte foi revestida de tanto terror? Por quê? Porque isso nada mais é do que toda aquela bagagem que nós recebemos durante séculos. Na Idade Média, principalmente, onde mediunidade era bruxaria, e bruxaria ia para a fogueira, onde a morte nos levava para o inferno. Então, consequentemente, esses temores todos foram criados dentro de nós. E isso aqui é tão sério que você pode olhar que hoje em dia, até nos nossos jovens, esse problema é sério. Nós estamos repetindo a Idade Média, por isso que hoje nós temos uma geração que os psicólogos começam a chamar geração nem trabalha e nem estuda. É o comportamento da Idade Média, onde o trabalho era só para escravo, era só para quem não tinha recurso, para quem era pobre, e que o estudo era para alguns, e que o bom mesmo era ficar sendo mantido na vida por um feudo, por um pai mais rico, e gozando a vida simplesmente. E esse conteúdo todo está na nossa mente, como o Balde diz, ó. Então, se é o inconsciente que nos dirige, vem do subconsciente, esse subconsciente tem as camadas da nossa vida, então hoje a gente expressa, acima de tudo, um conteúdo vivido todinho na Idade Média. E você pode olhar que os nossos medos são disso. Por que teremos que ter medo de espírito? Por que tem medo da morte? Por quê? Até materialista tem medo da morte. Mas você acaba, por que vai ter medo? Mas isso a gente está na nossa alma e a gente não sabe de onde vem esses conceitos. Por que você pensa da maneira que você pensa? Você muitas vezes não discute isso. Você vai a partir da barreira, a partir do pensamento, você não discute a origem dele. É um contrassenso, mas é assim que a gente vive. Próximo. O Balde continua. Consiste o progresso em nos libertarmos desse amargo lastro psicológico que ainda persiste em nós, em libertar-nos de todas aquelas terrificantes formas de pensamento que oprimiram a humanidade durante séculos, como a perseguição ao próximo em nome da virtude e as vinganças de Deus com as torturas do inferno, em libertar-nos todos das formas de pensamento de agressividade e ferocidade em que a humanidade viveu até hoje, por haver construído uma ética falseada com ilusões psicológicas, muitas vezes constituída de desabafos sádicos ou aceitações masoquistas, que nada tem a ver com a verdadeira moral. É exatamente isso que nós fizemos. E você pode olhar que isso está na nossa alma. Então nós precisamos começar a mostrar isso. Se o processo vem dos nossos sentidos, se ele chega na nossa mente, a nossa mente parte do conteúdo inconsciente. O inconsciente vem dos hábitos. E se nós já tivemos várias vidas, existem vários hábitos em camada.
Então, agora vamos acrescentar aqui naquele desenho nosso mais algum elemento. Vamos lá. Então, vamos lá de novo. Então, aqui está o nosso olhar. Esse olhar surge dos sentidos, que aprofunda para a nossa mente, que vai... Aqui está a mente, aqui está os sentidos, aqui está o inconsciente na sua feição de subconsciente. Está claro? Que vai para os hábitos. E agora nós estamos vendo que esses hábitos não é só os hábitos recentes, são os hábitos que também estão no conteúdo, no conteúdo reencarnatório. Então, na verdade, nós temos camadas aqui, ó. Camadas. E a maioria dessas camadas estão baseadas em processos de masoquismo, de sadismo, de autocondenação, de medo da morte, de medo de Deus, de medo da vida. E que vai surgir aqui, fazendo com que determinados hábitos e conceitos que nós adquirimos venham para cá, que vai vir para cá e que vai determinar a nossa maneira de ver o mundo. Você pode olhar que é impossível ver Deus assim. Você está fechado num caixote, numa caixa, que são as barreiras vibratórias. E esse conteúdo você não questiona. Você não questiona a sua forma de pensar, porque para você ela é verdadeira. Tudo bem? Alguma pergunta? Sim. Pergunta do James de Goiânia. Pois não. Ele nos coloca o seguinte: Maurício, essa hipnose não é até uma misericórdia no grau em que estamos, já que nos seria tão dolorosa a verdade para nós? Não, isso não é misericórdia não, isso é atraso. A misericórdia, na verdade, é a graça. Agora a hipnose é atraso, é hábito, é repetição. Você imagina você formando 60 mil pensamentos todos os dias, da mesma qualidade, da mesma origem. Então vamos colocar isso aqui, ó. Vamos colocar aqui 10 dias. 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60, 60. Tudo no mesmo processo e na mesma qualidade. Então você vai ter uma visão de mundo muito curta. Agora presta atenção, todo mundo aí, pessoal da TVI, todo mundo aí, presta atenção. Olha quantos pensamentos na sua mente se repetem igualzinho durante o dia, durante vários dias. Você pode falar que você tem pensamentos que é seu companheiro há anos. Você pode até contar parabéns para determinados pensamentos. Hoje completou 10 anos que eu penso esse pensamento. Hoje completou 15 anos que eu penso esse pensamento. Pode fazer isso. Vê isso em você. Eu quando vi isso em mim, eu fiquei abismado. Falei, gente, quando é que eu lembrei que eu pensei isso aqui pela primeira vez? Eu lembro lá de 7 anos, 8 anos, eu falei, não é possível. Você pode contar para o aniversário. Assim como você faz aniversário, você vai lá, vai somar que os... Se é que é 60 mil pensamentos mesmo, você multiplica por 360 dias e vai falando, fez 10 anos esse pensamento. Você pode olhar que você tem mágoa que faz 15 anos, que faz 20 anos. Você tem mágoa da sua mãe, do seu pai, que está lá na idade de criança. Gente, pelo amor de Deus. É aquilo que eu falo, você tem uma mágoa de um amigo que você nunca mais viu. Foi lá, brigou com ele, ele foi embora, nunca mais viu. Você passou 20 anos, encontra com ele, a primeira coisa que você lembra é aquela mágoa. Como é que pode? Eu passo 20 anos sem ver, eu já mudei, você já mudou, e quando eu encontro, vem. É isso que o Baldo está falando, é isso que o Limpo está falando, é isso que a gente quer referir aqui. Você acumula pensamentos, e esses pensamentos traçam a trajetória da sua visão de vida. Da mesma forma que o alimento do seu corpo traça a sua saúde, traça as suas condições físicas, traça as suas possibilidades. Então é assim que nós fazemos. E a gente não joga isso fora de jeito nenhum. Por isso que eu falo que nós somos semelhantes àqueles andarilhos que andam pela rua com um saco nas costas, cheio de badulaco, cheio de lata, cheio de porcaria, e não joga fora nunca. Nós andamos daquele jeito. Só que os badulacos nossos é o pensamento, e isso aí determina a nossa maneira de ver. Então como é que nós vamos ver algo diferente? Se tudo está baseado no nosso pensamento. Ela é a primeira ponte, ela é o primeiro processo.
Nós não vamos conseguir ver porque nós estamos presos nisso aqui, ó. Esses pensamentos se repetindo. Tudo bem? Próximo. Continuamos com o balde. A nossa opinião, fé religiosa ou filosofia não podem fazer mudar as leis da vida. Ninguém pode embrulhar Deus e a sua lei. Mas o homem não gosta de semelhante conceito, preferindo antes e por isso imaginou um Deus bom que se pode enganar. Mas isso não corresponde à verdade, sendo apenas um produto do subconsciente instintivo, uma redução do conceito de Deus dentro dos limites da psicologia terrena de luta, uma criação da mente humana para satisfazer um desejo seu. Deus é o que é, em forma positiva para todos, incluindo os ateus, e não o resultado em cada um, conforme a sua natureza gosta mais de crer. E é isso que a gente faz. Deus é fiel, meu Deus é forte, meu Deus me dará o que eu desejo, meu Deus me dá a resposta. Quantas entrevistas a gente não vê na televisão que pergunta assim, desde quando você entrou na igreja, o que aconteceu? Melhorou a minha vida. Comprei um carro novo, comprei uma casa nova, uai. Esse é o processo? Você não vê ninguém falando, eu melhorei, eu era egoísta pra caramba, agora diminuiu um pouco. Eu era fechado e bitolado nos meus pensamentos, agora minha mente é mais arejada. Ninguém vê isso. É o bem material e aquilo que você conquista que é virtude. Desde que eu entrei para o Espiritismo, eu só fico mais pobre, não enriqueço de jeito nenhum. E, no entanto, passa a ser aquilo que você conquista de bem material, é aquilo que passa a confirmar a presença ou não de Deus na sua vida. Olha se essa visão não é uma visão instintiva. É aquilo que nós já falamos aqui muitas vezes, que nós brincamos, né? O goleador vai lá, faz um gol, graças a Deus, Deus me ajudou. E deixou de ajudar o goleiro? Passou a perna no zagueiro, para ele poder conseguir fazer? Então são coisas que cada um vai ter o Deus da sua própria natureza. Mas Deus é o que é, não é aquilo que a gente julga. Não é porque a nossa visão curta que vai determinar esse processo. E a gente julga Deus dessa forma. Deus passou até a ser Deus pessoal. Olha se isso tem lógica. Mas a gente não vê, porque isso parte do nosso hábito, parte do nosso inconsciente, parte das camadas que a gente já vivenciou e continua vivendo. E aí passa a ser uma realidade. Próximo. Vamos continuar com o balde. Se tão grande parte de nós é representada pelo subconsciente, em que persistem e de que ressurgem os atávicos instintos animais, outra parte de nós é sem dúvida representada pelo superconsciente, em que desponta por intuição o pressentimento da ascensão e dos melhoramentos num plano mais elevado. Bom, então agora o balde vai voltar a falar aqui para nós, né? Da nossa consciência. Caneta, por favor. Olha lá. Então nós vimos que nós temos uma camada em nós, do subconsciente, que rege 95% da nossa percepção. E esse subconsciente está baseado no hábito. Mas nós vimos aí com o balde que esse hábito não é só dessa vida, não. É um hábito formado em camadas, como se fossem camadas geológicas de todas as nossas existências. E esse produto vai fazer montar a nossa mente e, consequentemente, a nossa percepção. Mas, como a gente já tinha estudado, em nós, além do inconsciente, na sua feição subconsciente, nós temos também o superconsciente. É aqui que nasce a consciência latente. E a principal faculdade dessa consciência é a intuição. Então é através da intuição que essa consciente latente começa a se manifestar. Inicialmente ela é muito frágil, é como se fosse insight. Depois ela começa a ter imagens mais aperfeiçoadas, até que a intuição, como elemento de pesquisa e divisão do conhecimento, se manifesta em nós. Então é aqui que ela vai
manifestar. Mas se você não aperfeiçoar aqui, você não vai perceber aqui. Não tem como. Se você não silenciar a mente, para que a mente inconsciente, na sua feição de superconsciência se manifesta, você não vai perceber. Próximo. Continuando com o balde. Na sua estrutura, a personalidade humana poderia ser comparada ao espectro solar. Assim, a parte inferior, dada pelo infravermelho, faixa do espectro não perceptível pela visão, corresponde ao subconsciente. Então, o que o balde está dizendo? Olha, o subconsciente era semelhante ao espectro da luz. O que está embaixo é infravermelho. Então olha bem como é que a gente não percebe. Ela está embaixo. Da mesma forma que nós temos 1 quadrilhão de vibração que a gente não percebe que está no infravermelho, você imagina quantas vibrações e conteúdos mentais que está no subconsciente que você manifesta e não percebe que vem daí. Aí ele continua. Que também está fora da percepção da consciência, fruto das lições aprendidas no passado. Esta é a zona dos instintos, constituída pelos automatismos adquiridos, através da longa repetição, que por isso não precisamos mais de controle da consciência para realizar o funcionamento do organismo físico, pois se tornaram automático. Então o que o balde fala? O balde fala assim, Emmanuel fala assim, André Luiz fala assim. Ele diz o seguinte, que o automatismo que hoje a gente tem no nosso organismo, você pode falar que você respira e você não precisa pensar que vai respirar. Seu coração bate, você não precisa pensar que o coração tem de bater. O seu corpo funciona, a corrente sanguínea, tudo no seu organismo funciona de forma autônoma. Esse automatismo foi adquirido no processo evolutivo. Hoje ele já virou hábito, mas foi uma aquisição do processo evolutivo, iniciando lá no elemento unicelular e crescendo para o pluricelular e chegando até nós. Então o nosso organismo é uma construção através do século. Gastamos bilhões e bilhões de anos fazendo isso. E hoje virou instinto, virou automatismo. Mas da mesma forma que aconteceu com o nosso organismo, da mesma forma acontece com a nossa mente. André Luiz diz no livro Evolução em Dois Mundos que o homem está há mais ou menos 40 mil anos no exercício da razão. Então, se nós perguntarmos que esse tempo todo que nós já vivemos, nós fomos construindo da mesma coisa pensamentos autônomos, que em cada vida é novamente revivida e mantida pelo hábito. De maneira que quando a gente acorda a nossa consciência na presente vida, a gente já tem um monte de conceito dentro do campo do nosso terreno psíquico. E quando eles são exteriorizados, eles passam a ser naturais para a gente nem questiona esse conteúdo. Da mesma forma que você nunca questiona de onde vem seu sistema autônomo no processo evolutivo. Então você passa a ter uma mente autônoma regida por todos os instintos e conteúdos mentais que você desenvolveu. E se nesse conteúdo não tem presença de Deus, você jamais vai percebê-lo, porque você vai viver só aquilo ali, repetindo inúmeras vezes o mesmo processo, como nós falamos aqui. Quantos pensamentos já não tem 20 anos de idade dentro da sua mente? Próximo. Continuando com o balde. A parte superior, dada pelo ultravioleta, faixa do espectro igualmente não perceptível pela visão, corresponde ao superconsciente, que também está fora da percepção da consciência. Essa é a zona das qualidades superiores, ainda a conquistar no futuro. Zona das antecipações evolutivas, onde excepcionalmente se realiza as superiores funções psíquicas e espirituais, da intuição do gênio, às quais está confiada a descoberta de verdades cada vez mais vastas e profundas, mais próximas do absoluto. Então vamos lá, vamos ver aqui, caneta? Então agora nós podemos fazer aquilo que nós já fizemos em outros cursos, né? Desenhar aqui a nossa casa mental. Aqui existe uma faixa que nós vamos chamar de consciente. Aqui existe a subconsciência, onde está tudo aquilo que a gente adquiriu por evolução. Então é a morada dos instintos. Aqui está a consciência, que é a morada da razão, consequentemente da análise. E aqui está a superconsciência, que é a morada do futuro e a morada da intuição.
essa superconsciência aqui que faz nascer a consciência latente. Ora, se nós vivemos apenas nesse trecho aqui, ó, e as influências que vêm de cá a gente não percebe, nós vamos continuar vivendo aqui. A nossa percepção vai ser apenas essa daqui, baseada no hábito e no condicionamento. Agora, se começa a penetrar determinados fluxos vibratórios vindo daqui, e nós começamos a ter percepção, vai surgir a intuição. Então aquilo que a gente vê nos gênios não é só um processo de vivência, mas é um processo de captação. E o Baldi fala, é com essa mente aqui, ó, a mente da superconsciência, que vai nascer a verdadeira busca da verdade. Então esse é o elemento, que nada mais representa do que aquela consciência latente que nós já tínhamos falado. É através dela que nós vamos perceber a verdade. Agora, para perceber essa verdade, nós precisamos aperfeiçoar essa mente na busca deste campo. Para que esse campo aqui nasça como uma realidade, da mesma forma que o subconsciente já é uma realidade de nós, a partir do automatismo que já existe na gente. Então o novo só surge por busca. Tudo bem? Próximo. Por fim, a parte intermediária situada na faixa superior ao infravermelho e inferior ao ultravioleta, porção visível do espectro, corresponde à consciência normal, que também está situada entre dois extremos, invisíveis para ela. Existe fora dela um abaixo e outro acima, ambos situados além dos limites do seu conhecimento. É por isso que nós pegamos essa imagem aqui, ó. A nossa mente é como se fosse essa barreira vibratória. Existe um mundo imenso para lá, que é o mundo do superconsciente. Existe um mundo aqui para baixo, que é do subconsciente, mas a gente não vê, porque a gente está fechada nessa barreira. Consequentemente, se é uma barreira, você não vê além, você só vai ver se você derrubar ela. Então aquela pergunta, né, do início do nosso estudo, da Leandra lá da Espanha, é exatamente isso. Se a gente não questionar, para a gente desaprender, a fim de abrir a nossa mente, nós jamais vamos ter essa percepção. A visão de Deus, ou a experiência de Deus, a experimentação de Deus é um ponto futuro, mas que depende da transformação da nossa mente. Se nós ficarmos rodando entre o conteúdo que é instintivo, com o conteúdo que é hábito, conteúdo que é condicionamento, nós só vamos ver aquilo que a gente já vê. Então nós começamos a perceber o quê? Que é fundamental a gente questionar a gente mesmo. E é fundamental a gente questionar os nossos pensamentos. E é por isso que, sem olhar atento, o processo não é desencadeado. Porque aquilo é sutil, ou seja, está além das vibrações que nós já estamos acostumados. Então nós não vamos perceber. Tudo bem? Pessoal de Goiânia, pessoal de Brasília, pessoal da TV, nós vamos tomar um cafezinho e voltamos para terminar a nossa aula de hoje. Pessoal, voltando. Acabou o nosso cafezinho. Vamos voltar aqui para terminar a nossa 9ª aula, discutindo a questão da percepção a partir da nossa mente, a partir do nosso inconsciente, tanto na questão do sub como do superconsciente. Estevão, nós temos pergunta? Sim. Então vamos começar por ela. A primeira pergunta é do nosso companheiro Adail. Ele nos diz o seguinte: questionar-se a si mesmo causa uma espécie de melancolia. Verificar o quanto falta para atingir a superconsciência. Por que nos sentimos assim? Coloca aqui, Adair. A primeira coisa que a gente tem que perguntar é o seguinte: quem é que fica com melancolia? Quem é que fica melancólico ou que fica inseguro quando a gente descobre a gente mesmo? É quem a gente quer descobrir. Então o mesmo ser que gera o pensamento, que gera o condicionamento, é o ser que fica melancólico ou triste quando a gente examina.
O ser é o mesmo. Então é natural que a primeira coisa que você faça é questionar essa melancolia. Porque é um estado psíquico, não é você. Se ela é um estado psíquico, ela tem, se é um programa, assim como acontece com um programa de computador, ela tem uma série de processos interiores que vão gerar sentimentos. Mas isso não é você. Só que você esconde isso aqui e continua agindo a partir daqui, sem saber que tudo isso está dentro de você. E isso ali cria novos pensamentos, cria condutas, cria atitudes, cria trajetória, cria destino, cria karma. E você não questiona. Lógico que se você for questionar aqui, ó, vai surgir a melancolia, vai surgir a origem do processo, vai surgir as inclinações. Agora, se você olhar isso com visão de julgamento da própria mente que se questiona, você só se fragmenta. Então quem fica triste é exatamente o que você quer eliminar. Quem fica inquieto e fica julgando é exatamente o que você quer eliminar. Então a melancolia, a tristeza, oh meu Deus, como eu sou ruim, é mais um pensamento para poder descer. Porque a pior coisa do mundo é a inconsciência. Você fala assim, oh, nossa, depois que eu comecei a me conhecer, eu vi que eu sou muito ruim. Não, isso é pior. Não julga, não entra dentro de você com julgamento prefixado, porque quem julga é o próprio ego que forma o pensamento e que você não vê por condicionamento. Nós fazemos o seguinte, ó, nós criamos uma barreira vibratória, agimos a partir dessa barreira vibratória, criamos um campo de desculpa. Você pode olhar que o nosso maior problema é o desculpismo. Eu até costumo dizer que é o seguinte, aquilo que está na nossa mente, pode ter certeza que está invertido dentro de você. Na verdade, a nossa mente funciona assim, ó. Aqui está a sua mente. Aquilo que você acha que é assim, aqui dentro de você é o contrário. Você sempre inverte. Então, o avarento é cauteloso. O fofoqueiro não gosta de mentira. Tá claro? Por quê? Porque na verdade ele cria o conceito contrário do que ele verdadeiramente é. E as pessoas olham a partir daqui. Quando ela começa a ver, ela vem com o mesmo olhar. Ela vem com um olhar de crítica, vem com um olhar de condenação. Uai, quem está condenando? Quem está criticando? Quem está acusando? Quem está deprimindo? Quem está angustiando? É o próprio conteúdo. Então o próprio conteúdo que se angustia, o próprio conteúdo que fica triste, o próprio conteúdo que acusa, o próprio conteúdo que qualifica, é o que você quer ver. Então não para por esse sentimento, porque é pensamento e sentimento. A onda mental e sentimental andam junto. Então na hora que você questionar, questione inclusive essa angústia, que você vai ver que ela é falsa. Ela é um condicionamento também. Próximo. Segunda pergunta da Eliana, de Belo Horizonte. Crispim, boa noite. Boa noite, Eliana. Jesus nos diz que somente os que têm puro o coração verão a Deus. Na condição que nos encontramos, com o coração repleto de reflexos condicionais, os quais devemos limpar. Posso pensar que ao começar a ver a ação de Deus na minha vida, com perfeita justiça e amor sublime, favorece a limpeza desses reflexos? Abraço. Yane, bem, olha aqui. Nós vamos colocar aqui a parábola do filho pródigo. A frase de Jesus é interessante, está no Sermão da Montanha, né? Capítulo 5 de Mateus. Ele fala assim: os puros verão a Deus, mas eles não falam a partir de que ponto começamos a perceber a Deus. Ele diz o seguinte: quem for puro, ou seja, integralmente puro, pleno e puro, verá a Deus.
Mas a partir de que momento nós podemos perceber a presença de Deus? E a partir de que momento nós podemos experienciar? E isso o mestre não nos falou, porque quando ele pega a parábola do filho pródigo, que é interessante, que quando o filho pródigo está a meio caminho, está claro? Ele percebe a presença de Deus. O filho pródigo resolve, naquele momento, voltar para Deus. Ele fala: voltarei para a casa do meu pai, e vou pedir desculpa para o meu pai, que eu errei contra ele e contra o céu. E quando ele está a meio caminho, ele começa e encontra o pai. E interessante, se você pegar uma pergunta que tem no livro do Espírito, ele fala: o homem está a meio caminho. A distância que medeia o homem do animal é a mesma distância que medeia entre o homem e o anjo. Nós estamos exatamente nesse meio caminho. Então nós podemos, a partir desse ponto, começar a perceber, a vivenciar a presença de Deus. Até que a pureza chegue, e aí a gente veja Deus na sua plenitude. Sempre o Deus imanente, porque o Deus transcendente sempre transcende a tudo. É por isso que na parábola do filho pródigo o pai fala: prepara o banquete. Então vamos dizer que o banquete seja o símbolo de pureza. A veste branca seja o símbolo da pureza. Mas a partir do meio caminho, nós temos condições de perceber e temos condições de vivenciar. A impureza vai dificultar a visão, mas não vai impedir a experimentação. Então eu acredito, Helene, que o momento é agora. E nós temos condições, porque todas as potencialidades da consciência latente, do superconsciente, está em nós. Nós só precisamos fazer com que a nossa mente torne-se uma ferramenta de pesquisa interior e de busca divina. Se a gente fizer isso com a nossa mente, eu não tenho dúvida que a gente começa a perceber e a vivenciar a grandeza divina. A visão ainda não, demora. É aquilo que o Baldi fala: a visão vai vir em forma de imagens, mas à medida que se aperfeiçoar, daqui a pouco torna-se uma visão direta. Ok? Próximo. Terceira pergunta da Clareonice. Ô Clareonice, estava tempo, hein? Faz tempo que eu não vi a Clareonice aqui. São 3 questionamentos em uma pergunta, tá? Vamos lá. Boa noite a todos. Se não tenho autoconhecimento, não sei o que sinto? Primeira pergunta. As mudanças ocorrem no pensar e sentir? Segunda pergunta. As mudanças na maneira de sentir são as que alteram definitivamente o comportamento? Clarice, eu penso assim também, meu anjo. Olha aqui. Se você não faz o autoconhecimento, você só vive no campo externo, você não vai saber de onde é a nascente dos seus sentimentos e pensamentos. Você fica igualzinho um rio. Vai aumentando o caudal, aquilo vai ficando preso, porque na verdade não é um rio, é um lago. Você vai ali cultivando 60 mil pensamentos, que nós vamos transformar aqui como se fosse verdadeiro esse dado. E daqui a pouco você está num lago, mofando dentro desse lago. Só quando você volta para o seu pensamento e tenta ver de onde nasceu, ou seja, quais foram os conteúdos que me fizeram nascer esse pensamento. Faça isso para você ver. Você vai ver que tem um monte de pensamento seu que foram frases que você assimilou. Existem determinadas frases que a gente adquire na infância, e quando nós estudamos aqui a constelação psíquica, eu falei muito nisso. Muitas vezes você ouve uma frase lá quando você é menino, lá da sua mãe: nunca ninguém vai gostar de você, menina. Um dia que sua mãe estava com raiva, ela virou e falou essa frase para você: nunca ninguém vai gostar de você. E você pega essa frase e transforma o centro da sua trajetória. Você nunca vai ser capaz de se manter. Você nunca vai realizar os seus sonhos. Você é muito burra, você não aprende. Existem certas frases que Alice Miller chama de pedagogia negra, que se instala na nossa alma e passa a ser a maneira, o óculos com que a gente vê a vida. Pergunta quais são as frases que estão na sua mente, desde criança, que te limitaram.
É aquilo que nós estávamos falando agora há pouco. Muitas vezes eu fico doidinho com essas frases. Eu não dou conta. De onde que a gente tirou isso? Você não fala assim, não, eu não sei fazer ainda. Vou aprender, eu faço, não tem conversa não. Não, você fala assim, eu não dou conta. Eu não sei. Aquelas pessoas que falam assim, matemática eu nunca vou aprender. Ué? E de onde nasceu essas frases? Quem construiu essas frases em nós? Por que a gente acredita nelas? Aí eu não sou capaz de ver os Espíritos, eu não sou capaz de experienciar Deus, eu não sou capaz de perceber as coisas. De onde nós tiramos essas frases? E elas existem em nós como se fossem mandatos, como se fossem decretos. Olha quantas frases, decretos você tem dentro de ti. Seleciona elas, escreve elas no caderno. Você vai ver, você vai ficar abismado. Quantas, é como se fosse assim, fecha essa porta, fecha aquela janela, certo? Fica na escuridão, e a gente vai pegando essas frases todas e vai colocando dentro de nós. Ora, se nós não começarmos a fazer esse levantamento, voltando àquela pergunta anterior do Adair, sem que a gente questione inclusive o sentimento que advém dessa pesquisa, porque ele não é válido, ele é apenas uma maneira de esconder o que verdadeiramente você sente. Se você não questionar tudo isso, não penetrar, como a Claronice disse, não buscar a origem do sentimento e pensamento, você não muda essa trajetória. Você vai ser alguém que só vai ver o mundo a partir do impulso. Agora mesmo eu estava falando, né? Existem determinadas lesões cerebrais que a pessoa pode pegar a própria mão e bater em si mesmo, e para ela é alguém que está batendo nela, não percebe que é o próprio membro. A gente faz isso com o pensamento. O pensamento bate na gente o tempo todo, nos domina. O pensamento é a gente que gera, e a gente não vê que é a gente que gera. O pensamento parece autônomo dentro de nós. Eu falo que é igualzinho um cavaleiro que monta um cavalo. O cavalo monta um cavaleiro. Você pode olhar com o pensamento, você não consegue parar o pensamento, você não consegue direcionar o seu pensamento. E você fala assim, é difícil demais, eu não aguento. Ué, o pensamento é você que gera. Imagina você passar o dia inteiro fazendo assim em você. Nossa, eu estou com machucado aqui no peito, toda hora a gente fica roxo meu peito. Você fala, minha filha, é você que está batendo em você. Não, eu estou aqui, olha, eu não aguento de dor. Meu Deus do céu, eu preciso ir no médico. E você faz isso com sua mente. E você não percebe que é você que gera, que você conclui, você que faz todo o processo, é você que está fazendo, é a mão batendo em você. Ora, se você não questionar de onde vem o pensamento, como é que você vai descobrir isso? Então para de bater. Descubra que é você que está fazendo isso. Aí você vai ver que sua mente ela é altamente disciplinada, se você discipliná-la. Assim como você faz exercício para o corpo, você pode fazer exercício para a mente e daí a pouco descobrir o manancial que existe dentro dela. Ok? Próximo. Próxima pergunta da Clarionice também. Ela nos envia o seguinte: só evoluímos ao acessarmos as 4 funções: pensamento, sentimento, sensação e intuição? Eu diria o seguinte: pensamento, sentimento, sensação e qual outro que ele fala? Intuição. Intuição, sim. Lembrando que quando você questionar e quando você for para a intuição é a primeira porta da percepção real. É o seguinte, ó. Nessa mente aqui de baixo, que é a subconsciente, a base dela é o instinto. Nessa mente aqui, ó, que nós vamos chamar de consciente, a base dela é a razão e a imaginação. Inclusive, é a partir da imaginação que vai surgir a mente intuitiva. E essa mente aqui, ó, é que está a intuição. Ela é uma porta aberta para a visão real. Então, a intuição vai nascer daqui, ó, do eixo razão e imaginação. E a visão direta vai surgir da intuição. Então, se você não começar a questionar os seus veículos de percepção, vamos dizer assim, você jamais vai dar chance dela nascer, porque você vai ficar preso
como se fosse aqui um ciclo fechado em si mesmo. Você vai fazer isso. E não vai perceber. Então o mundo que vai existir para você só vai ser aquele mundo que você percebe através dos seus mecanismos. Mais alguma? Pois não? O Raimundo nos envia a seguinte pergunta: Dr. Maurício, tudo isso ocorre no corpo astral ou no espírito? Como? Tudo isso ocorre no corpo astral ou no espírito? Raimundo, lembra que nós já estudamos isso? É o seguinte, ó, vamos lembrar aqui que a gente pensa aqui que é o espírito? Lembra? O espírito é Deus, unidade, totalidade e individualidade. No campo da totalidade, que virou coletividade, e no campo da individualidade, que virou individualismo, nasceu a queda. Essa queda criou, então, os níveis de consciência, que vai desde a consciência cósmica até a consciência espaço-temporal. Desse processo aqui, nós iniciamos a nossa evolução. E vamos formando, então, dos níveis de consciência, nascem os níveis mentais. Então nós podemos dizer que a nossa mente pertence a um campo mental, que pertence a um campo consciencial, que exprime a unidade que é o espírito. Vamos de novo? Então o nosso cérebro reflete a nossa mente reflete um campo coletivo mental, que por sua vez reflete um campo coletivo consciencial, que por sua vez reflete a unidade do espírito. Os corpos vão existir nessa fase aqui, ó. Porque esse aqui é o universo vibracional e esse aqui é o universo intrínseco. Então Deus é um processo intrínseco. Pensamento é um processo vibracional. Deus é um processo íntimo. Pensamento é um processo que se exterioriza através de nós e viaja na velocidade da luz ou além dela. Então nós temos dois mundos. Então nós podemos dizer que nós vivemos em dois mundos. Nós vamos falar muito sobre isso aqui. Vamos colocar o amor nesse eixo aqui e vamos dividir o mundo. O mundo extrínseco ou vibratório e o mundo intrínseco ou íntimo. Esse mundo aqui é o mundo do espírito, aquilo que o Baldi chama de sistema. Esse mundo aqui é o mundo da consciência, do campo mental, da mente e dos nossos corpos, que nós chamamos de antissistema. O amor é o eixo desse processo todo. A substância da vida é o amor, o fluido cósmico universal é o amor. Ele no campo vibracional torna-se informação, energia e matéria. Ele no campo interior é a força intrínseca que nos liga a toda a criação. Ok? Então, na verdade, os corpos nada mais são do que campos de energia que refletem os campos mentais e conscienciais. São também transitórios. Tudo bem? Beleza. Tem mais uma? Vamos lá então, diga. Vamos responder para a gente encerrar. A Sheila lá de Linhares, Espírito Santo. Que legal. Doutor Crispim, grande abraço. Para você também, meu amor. Aprendemos que o Espírito é um só, cuja constituição é Deus, unidade, totalidade e individualidade. Pergunta: quais ferramentas e caminhos utilizar no dia a dia para vivenciarmos a nossa individualidade? Ou seja, como fazer para retomarmos a nossa individualidade e assim ter maior percepção de Deus em sua unidade e totalidade?
Sheila, eu costumo dizer o seguinte: não acredite na sua mente, não acredite no seu sentimento, não acredite em você, porque tudo isso não é você. Se nós temos aqui, ó, agora vamos formar aquela imagem novamente, né? Aqui está a totalidade, aqui está a individualidade. Nós viemos para o individualismo. O que é o individualismo? É a individualidade mais egoísmo. E aqui viemos para a coletividade, que é uma fragmentação da totalidade. Se isso aconteceu conosco, nós vivemos agora em mundos vibratórios. Vamos supor que eu estou vivendo aqui, ó. Então você não é esse eu que está aqui. Esse eu, ele é transitório. Assim como antes, o eu animal, o eu mineral, o eu planta, você suplantou. Você não é isso aqui. Você está aqui. Então vamos dizer o seguinte, que o que você é, nada mais é do que um degrau dentro da escada de Jacó, ou dentro da escada evolutiva. O que acontece é que você torna esse conteúdo como fosse você. Então, na verdade, você fala assim, o meu jeito de ser, a minha maneira de ser, eu sou assim. A minha forma de ser, não, eu estou assim. E transitoriamente assim. Não acredite nisso. Questione sempre a sua mente, porque é esse impulso de questionar, de buscar, aquilo que Jesus fala, batei e abri-se-vos-á, buscar e acharei. Essa busca interior, essa busca de questionar a si mesmo, de conhecer a si mesmo, de perguntar a si mesmo, esse é o elemento. Porque se você está numa escada, a escada de Jacó, né, lá do sonho de Jacó, se você está numa escada, se você está aqui transitoriamente. Então, se você questionar para entender aqui e para descobrir aqui, você muda de posição. O que você tem que entender é assim, onde eu estou? No campo do amor, eu estou em que campo? No campo do perdão, eu estou em que campo? No campo das minhas fraquezas, eu estou em que campo? Quais são as mazelas que ainda vivem e têm vida dentro de mim? Quais os pensamentos que me alimentam? Quais as minhas tendências que me levam a produzir na vida? Se você questionar firmemente aquilo que o Baldi fala tão bem, se você ficar nu diante de Deus para estabelecer uma nova ordem, eu não tenho dúvida. Surge a força que te impulsiona, surge a força que faz você se ver. E em se vendo, tomando consciência, aquilo que eu já falei tantas vezes aqui, o campo da consciência desperta, você tem a força indispensável para romper consigo mesmo. Ok? E aí, meu filho, terminamos? Sim, sem mais perguntas. Quero agradecer a todos os nossos amigos aí da TV Híbridos. A gente tem uma alegria enorme de recebê-los aqui na nossa casa, de conviver de forma virtual e algumas vezes até presencial. Quero agradecer a todos e nós vamos finalizar a nossa 9ª aula depois de um pouco do nosso estudo sobre o plano da consciência. Então vamos elevar o nosso pensamento até Deus. Deus amado, que a tua bondade nos abençoe para que possamos buscá-lo. Que a nossa mente, Senhor, seja apenas um estado transitório, onde a nossa vontade maior de voltar a ter contigo seja o impulso permanente dos nossos dias. Te agradecemos por tudo, Senhor. Que assim seja. IBS, Instituto Brasileiro de Benemerência e Integração do Ser. www.ibis.org